seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde e Companhia, o programa que leva informação para que você tenha mais saúde e qualidade de vida. E o programa de hoje está sendo transmitido diretamente de uma farmácia de manipulação, porque este é um dos assuntos. A gente vai falar sobre inovação em saúde nessa área. É um dos temas que a gente vai abordar junto com envelhecimento saudável, como combater a gordura no fígado e como ajudar as crianças com transtornos alimentares. O Saúde e Companhia está no ar. Você já ouviu falar na famosa gordurinha do fígado? Pois é, a esteatose hepática ou gordura do fígado, ela acomete uma boa parte das pessoas, ou seja, 25% dos adultos possuem gordura no fígado. E qual a importância disso para o cardiologista, uma vez que o fígado é um assunto do hepatologista ou do gastro, né? As pessoas que possuem gordura no fígado, elas têm mais problemas, elas se complicam mais com problemas cardiovasculares do que propriamente com seu próprio fígado. É claro que a esteatose hepática poderá evoluir para uma insuficiência hepática, para uma cirrose hepática, mas o maior problema de que tem esteatose hepática está no sistema cardiovascular. As pessoas passam a ter mais infarto e angina devido a essa gordura no fígado. Geralmente não é dado muita importância, né? Geralmente é um assunto para o final de uma consulta, quando a pessoa diz: "Ah, doutor, eu me lembrei agora que eu fiz uma ultrassonografia e acusou gordura no meu fígado", certo? Então, a gordura no fígado deve ser dada mais importância e principalmente mais atenção pelo médico ao ser citado por um paciente, porque ali poderia estar já um acometimento importante, não só do fígado, mas de todo o sistema cardiovascular, porque estudos revelam um aumento do índice dessas doenças nos pacientes que têm esteatose hepática. Agora, em julho, aconteceu em São Paulo o maior evento de farmácia de manipulação e saúde individualizada do mundo e que trouxe as novidades que estão sendo aí divulgadas. A Luciana Liberato participou e está trazendo para Natal tudo que está sendo colocado aí de mais moderno, né, Luciana? Isso, Michele. Então, como farmacêutica, eu participo, né? Eu como farmacêutica e a Formule como farmácia de manipulação da nossa região, nós participamos anualmente desse congresso, que é muito importante para a categoria e muito importante para a gente, para atualizar conhecimento, trazer, né, novidades, inovações. E realmente esse ano de 2024 nós tivemos muitas inovações. É mesmo? Tipo o quê? Quero saber aí o que é que a gente pode contar que vai mudar a nossa vida daqui para frente. Uma substância que é um formato diferente da creatina. Então, a creatina de alta biodisponibilidade com ação de um dia, que ela faz, quer dizer, ela tem uma resposta imediata. Em um dia, o que normalmente a creatina tradicional faz com 21 dias. Nossa! Diferente da outra que você tem que atingir com 21 dias. E a resposta para o benefício tanto esportivo, mas a creatina vai muito além, então a parte cognitiva, a antioxidação, a neuroproteção, o controle, né, a proteção cardiovascular. Então, são muitos benefícios para uma substância com uma forma agora de absorção muito mais otimizada. Que interessante. E tem novidade também numa outra substância, resveratrol. O resveratrol. O resveratrol, né, também a gente utiliza bastante. O transresveratrol, que é uma substância extraída da uva, e o transresveratrol ele não é muito bem absorvido pelo organismo. Então foi feita uma mudança na molécula através de uma tecnologia Fenomac que fez com que essa molécula ficasse livre no plasma, sendo absorvida em 100% e ficando ativa no nosso organismo por 24 horas. E o grande benefício dessa forma desse ativo, chamado de Resvitec, é tanto a proteção cardiovascular, melhora o funcionamento dos vasos, mas principalmente no tratamento do lipedema. E o que é o lipedema? O lipedema é uma condição de inflamação crônica e progressiva, né, que tem origem também, né, vascular, com componente genético e hormonal, mas que fica aquela concentração de gordura muito na região de coxa, o acúmulo excessivo e desordenado dessa gordura em região de pernas e também em algumas situações de braços, que atingem predominantemente mulheres e que
gera um estado de muita dor, hematoma, muito desconforto para aquela paciente. E o Resvitec, ele tem essa ação de ajudar nisso, porque vai trabalhar toda a questão da inflamação e da redução de gordura. E aí a gente pode consumir essas substâncias, independentemente da gente ter, por exemplo, algum tipo de questão associada, autismo ou TDAH? Isso, pode utilizar o transresveratrol de liberação contínua. Assim como essas substâncias, o BF Factor, como o HC Focus, até para estudo, para o dia a dia, independente de ter alguma patologia, pode estar se utilizando. Interessante. E o que mais chamou a sua atenção? Me chamou a atenção bastante, que eu achei, hoje, com o dia a dia de correria, essa parte de memória e cognição, uma substância que nós trouxemos para a Formule, que é o BF Factor e o HS Pure, que são substâncias, o HS Focus com o BF Factor, são ativos que agem na cognição, melhora o funcionamento cerebral. Então, o Brain Factor, ele age aumentando a acetilcolina, que é um neurotransmissor que melhora as sinapses, as cognições, né, o funcionamento cerebral. E o HS Focus, que é até extraído do talo do aspargos. Olha que interessante. Interessante. Então, essa substância ela é muito utilizada tanto no TDAH, no autismo, mas também no idoso, né, já na prevenção e tratamento da demência. E pessoas adultas mesmo que têm alguma dificuldade de memória, de memorização, de foco, concentração. Então, ela age aumentando as proteínas que beneficiam a função cerebral. Então, a gente chama do cérebro ativo. Que interessante, nossa, muita coisa, muita novidade. Agora você falou de uma questão aí bem interessante que é a parte do intestino, né? Uma substância que age no intestino. E aí eu queria puxar uma outra questão. É preciso para que tudo isso funcione que a gente tenha uma saúde intestinal. Eu sempre digo que a saúde do nosso corpo começa pelo intestino. Então não adianta. Que é onde é absorvida, que é onde né? tudo é absorvido, porque normalmente você não é o que você come, você é o que você absorve. Então, para você ter uma boa absorção de micronutrientes, até formar vitaminas, por exemplo, precisa ter um reparo intestinal. E as bactérias patogênicas, as boas e as patogênicas as boas e as más, estarem em equilíbrio. Então, a primeira coisa é cuidar do intestino. E normalmente isso acontece de várias formas, tanto com fitoterápicos, com probióticos, prebióticos, simbióticos e principalmente com os pós-bióticos, que é a grande tendência, porque são elementos que os probióticos produzem da fermentação. Então, estimulam que são os butiratos, que isso ajuda bastante a diminuir toda a inflamação do corpo. E para o caso de dúvida, como é que as pessoas podem fazer para esclarecer aí todas essas questões, essas novidades que você trouxe? Então, algumas formulações, hoje praticamente a maioria, a gente consegue trabalhar exatamente a manipulação com várias formas farmacêuticas. Então, forma farmacêutica é isso, é cápsula, é bombom, é xarope, então é gotinhas, é supositório, é óvulo, é tintura, é o bombom, por exemplo, a cápsula sublingual, né, a gominha que a gente chama de jujuba, tem as cápsulas sublinguais, a pastilha. Então, tudo isso depende muito da substância que está sendo utilizada, da forma como está orientado para aquele paciente tomar e da idade. Então, a grande vantagem é essa, você vai se adequar, né, a manipulação se adequa à necessidade individual daquela pessoa. Por isso que a gente fala sempre que as formulações personalizadas fazem a diferença. Que coisa boa. Então, qualquer coisa é só te procurar aqui na Formule, então. Isso. Assim, a gente tem toda a parte, né, tanto dos serviços farmacêuticos, dos serviços de atendimento, com toda a atenção e gentileza, e o serviço de orientação farmacêutica, onde a gente consegue fazer uma anamnese integrativa daquele paciente, saber tudo o que ele está tomando para ter uma maior assertividade na elaboração da formulação. No próximo bloco, você vai ver como combater os transtornos alimentares em crianças e a melhor forma de envelhecer bem.
A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Oferecimento Marista Night Run, SOS Pharma, Clínica Ecocardio, a Bebê de Natal, o clube da família onde você também encontra a H Store, a loja de material esportivo. Se para os adultos já é difícil lidar com questões dos transtornos alimentares, que dirá para as crianças? A Bianca Lins é psicóloga especialista nessa área. Bianca, conta pra gente como é lidar com crianças que estão ali começando a vida e já tendo dificuldade de se relacionar com os alimentos. Então, Michele, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre essa temática que é tão importante e que, infelizmente, por vezes negligenciada. É uma realidade de muito sofrimento, não só para as crianças, como também para os seus familiares. O transtorno alimentar, ele vem independente de raça, de cor e de poder aquisitivo. É uma das questões que mais se tem comprovado aí. Às vezes as mães chegam aqui dizendo: comer é tão simples, comer é tão fácil e o meu filho não consegue. E aí a gente lidar com a frustração dessa idealização de que essa mãe não está conseguindo fazer o básico, que é alimentar seu filho. E isso tem sido cada vez mais frequente nos consultórios. A minha realidade de clínica é uma demanda de mais de 80% do meu público. Então, assim, hoje a gente tem uma questão muito forte, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, conhecido como TARI, ainda pouco difundido, mas é importante demais a gente estar falando, tendo essa oportunidade de trazer a realidade do seu público, a informação desse transtorno, que muitas vezes se confunde apenas com a seletividade. A seletividade, Michele, é algo muito comum e esperado nas crianças, principalmente na faixa etária de 2 e 3 anos, em função própria da autonomia que essas crianças começam aí a se apropriar com os 2 anos. Então, assim, é muito normal que essa criança ela comece a apresentar preferências alimentares, comece a ter um pouco mais de controle, não querer um tipo de alimento, só querer mais o outro, identificações. Nós, seres humanos, somos seres que temos essa tendência a ser seletivo. Eu gosto mais da cor verde, eu gosto mais do amarelo, Isso é natural. Mas isso não significa dizer que eu não consigo lidar com aquela escolha se ela tiver sido a minha única opção. Mais ou menos que a seletividade na criança, ela é ok, mas quando ela não causa um sofrimento, seja nutricional ou psicossocial. Como assim? Meu filho, ele tem as preferências dele, mas quando ele vai numa festinha e ele acaba se envolvendo com os outros amigos, ele come aquilo que não comia. Ou que acontecia muito, na nossa casa a gente não come, mas na casa do coleguinha a gente come, Eu acho que já aconteceu com você ou com seus filhos, A minha mãe dizia muito: tu não come feijão em casa, mas na casa da tua amiga tu come, Por quê? Porque tá envolvido ali, o comer ele é social também, Então isso é um processo seletivo normal. Bianca, a partir de quando que esse processo seletivo passa a ser algo preocupante? Essa é uma das demandas que mais vem no meu Instagram. Quando ela começa a causar prejuízo. Então, essa criança ela começa a restringir tantos alimentos que ele começa a restringir grupos alimentares inteiros. Então, ele começa eu não como nenhum tipo de proteína, eu não como nenhum tipo de carboidrato, eu não como nenhum tipo de verdura, nenhum tipo de fruta. E muitas vezes isso está relacionado com alguma questão emocional vivenciada no âmbito familiar, Sim, exatamente. E aí é que é a questão. Muitas vezes o transtorno alimentar, ele vem para a psicologia já encaminhado por uma nutricionista ou até mesmo por um endócrino ou até por um pediatra. Por quê? Porque já foi percebido ali que nenhuma causa, não existe nenhum movimento orgânico que demande essa escolha, que demande esse comportamento alimentar. Então, nesse contexto, ali a psicologia entra. Então, quando a criança não tem nenhum problema de deglutição, não tem um problema de mastigação, não tem um problema de intolerâncias, alergias, nenhum problema disso. O que faz com que essa criança não coma?
Aí você vai dentro da nossa análise, né, com os pais, vai começando a entender um pouco mais o que aconteceu. Lá com 2 anos ou 2 anos e pouco, ele teve uma alergia, alguma coisa, naquele momento ele vomitou. E esse registro de memória pode ter sido ali o gatilho, que a gente chama o causador, para que ele criasse aversão a se alimentar por medo de sofrer o que ele sofreu. Uma questão muito comum nos dias atuais, separação dos pais. Qual o impacto disso na alimentação dos filhos? Então, na verdade, o transtorno alimentar ele não vem com um único fator, tá? O transtorno alimentar ele é multifatorial, como todos os demais transtornos. Mas, digamos que eu tenho uma criança que tenha predisposição para desenvolver esse transtorno. E com um gatilho, que seria a separação dos pais, ela possa canalizar as suas emoções para essa situação, que é o quê? Eu não estou bem, eu não estou feliz, então eu começo a restringir minha alimentação. Muito comum na adolescência, Michele, é a anorexia nervosa, né? Então, assim, a anorexia nervosa é um olhar muito voltado para o corpo. Então, às vezes, eu tô tão chateada com o externo que eu começo a cobrar de mim no meu interno. Então, assim, eu começo a ver nas mídias sociais corpos, né, de adolescentes e tudo. E aí eu começo a querer estar bem, já que eu não tô bem no meu externo, minha família não tá bem, eu quero estar bem, eu quero me sentir com a autoestima elevada, de alguma forma bem. Então, eu começo ali a focar demais na minha restrição alimentar com o propósito de emagrecimento e eu acabo perdendo ali o controle e aí demandando aí para uma doença, né, que é muito sofrida, que é muito difícil. E a gente tem um outro extremo, né, que é a questão da obesidade infantil. A gente já tratou, inclusive, aqui no Saúde e Companhia sobre a obesidade nos adultos, né, que levando, inclusive, a questões cirúrgicas, mas e o outro viés, né? A gente falou agora há pouco em restrição alimentar e o viés do excesso de alimento que gera uma obesidade na criança. O tipo de abordagem é o mesmo? Então, sim, eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, que hoje é a abordagem na psicologia com maior evidência científica e maior comprovação de resultados, tanto na parte de transtornos alimentares, quanto na parte de obesidade infantil, a obesidade como um todo, né? Então, assim, quando tange a questão do aspecto psicológico. E eu te digo, Michele, que a minha demanda clínica ela é muito dividida entre restrição e obesidade infantil. Então, assim, hoje o quadro de obesidade infantil é assustador. Eu diria que proporcionalmente falando ali está até mais enfático do que a própria questão dos transtornos. Tem crescido muito, o que é natural em função da própria mudança da sociedade, né? A questão hoje do sedentarismo, a questão hoje do brincar, ser mais incluso ali, ser uma coisa mais em casa, ser mais jogos eletrônicos, então essa perda calórica ela é diminuída. A questão também das mudanças alimentares, né? Então hoje a gente tem uma busca na alimentação muito mais imediatista, então é uma alimentação mais de fast food, é uma alimentação mais rápida e com certeza muito mais calórica. Então, as crianças, elas têm sido resultado do meio, né? Infelizmente. Pais que trabalham, que têm uma demanda muito intensa de responsabilidades, acabam ali de uma forma carinhosa, amorosa, ofertando o alimento como sendo uma forma de demonstrar seu amor, seu afeto. E, geralmente, esses alimentos são alimentos mais palatáveis, que é geralmente o que nos faz buscar mais e, consequentemente, muito mais calóricos. Então, as crianças estão tendo um comprometimento muito significativo em função dessa mudança toda no contexto, né, do peso. E o que a gente precisa fazer? Ir contra essa evolução, né? De que essa evolução não foi benéfica, a gente tem que ir contra essa evolução. No caso, evoluir para uma melhora, né, que a gente vivenciou lá atrás. Então, buscar alimentos mais, né, coerentes com o nosso propósito de vida, tentar evitar, e eu digo muito tentar evitar, mas dentro de um equilíbrio, tá, Michele? A gente está falando de crianças, então, assim, eu não sou muito adepta dessa questão restringe tudo, tira tudo. Por quê? Porque o que a gente vê muito é que crianças com restrição alimentar
na infância tendem a ser adultos com transtornos alimentares, como por exemplo uma compulsão alimentar. Então a gente tem que ter essa consciência de que a gente tem que lidar com o sobrepeso de uma forma naturalizada, mas de uma forma consciente de que essas escolhas, todo é alimento, mas que essas escolhas nos aproximam mais do que a gente quer no nosso propósito de vida, sim ou não. Por exemplo, eu não vou na minha casa ter um monte de bagana, fine, chocolates, etc. no meu inter de semana. Mas se a gente vai no cinema, meu filho come naturalmente. Isso é normal, certo? Eu vou restringir o açúcar totalmente, como eu já tive paciente aqui, que a mãe restringia totalmente o açúcar da criança separados, quando ia para a casa do pai. Ela comia de forma tão desproporcional, porque na mente dela ela só tinha aquele momento, então ela tinha que comer e aproveitar tudo. E ela chegou a ter, inclusive, uma intoxicação em função da quantidade. Então eu chamei essa mãe e falei, olha, a gente tem que ter cuidado nesse equilíbrio, nem tanto nem tão pouco. O que a gente está passando para essa criança? Dizer que não é bom, seria pouco provável um chocolate não ser bom. Então a gente tem que dizer que, será que a gente pode comer todo dia? Será que a gente pode comer a quantidade que a gente queira? Né? Então, assim, a obesidade infantil ela tem que ser tão bem trabalhada com a equipe multi, né? Então, assim, dando a importância na questão de trazer uma alimentação mais equilibrada, nutricionista, né? Fazer o papel ali de ter um cardápio mais equilibrado, também adequado para a realidade da criança. Não adianta, acho que hoje é muito bacana as nutricionistas estarem trabalhando com essa visão do que realmente é atrativo, do que é interessante para a criança, até mesmo para o adulto, porque senão não se segue, né? Então, assim, vai para a Nutri, mas não segue, então não adianta. O meu sonho é envelhecer num lugar onde eu possa conviver com as minhas amigas, tomar um cafezinho, dançar, fazer umas aulas assim de pilates, de hidroginástica, de yoga. Esse espaço já existe. Patrícia, você adivinhou meu sonho. Pois é, adivinhei mesmo. E na verdade era o meu. Nossa, que legal. Criado em 2018, é isso? Final de 2017. Né? E aí a gente começou com uma proposta, aí viu que dava para melhorar a proposta e hoje nós oferecemos atividades que são de estímulo cognitivo e estímulo social. Porque afinal de contas nós temos em todas as fases da vida, nós temos um lugar onde a gente conhece gente. É verdade. Na hora que a gente tem mais tempo, a gente não tem esse lugar. Quando a gente envelhece, eu tenho a impressão de que as pessoas mais idosas, elas se fecham muito, né, em casa ou nos seus ambientezinhos assim, não convivem muito, né? Porque precisam de filho para levar, de algum motorista, então isso vai dificultando, né? Porque eu tô falando do idoso longevo. Tô falando daquele idoso de 75, 80 anos, 90 anos, né? Porque hoje com a questão da longevidade, essas pessoas estão no nosso cenário e precisam estar bem. Se elas se fecham, não vão ter saúde. E a pandemia fez muito mal, né? Pois e a gente viu o quanto a socialização é importante na pandemia, o quanto as pessoas adoeceram por não ter essa possibilidade de socializar, né? Conviver. De conviver. E aqui você criou um espaço, é uma grande casa, né? E a proposta é essa mesmo, é como se fosse assim, um grupo de amigas que estão se reunindo e vão fazer atividades juntas. E tudo nasceu de um sonho seu? Tudo de um sonho. De um sonho justamente de ter algo que pudesse trazer o desenvolvimento de uma fase que a gente muitas vezes não curte. E eu costumo dizer, uma pessoa que vive até os 100, né, e está com 70 e diz, eu não preciso mais aprender isso. Gente, são 30 anos da vida dela que ela não vai aproveitar. E aí ela pode aproveitar aqui no Espaço Marias. Aí é um espaço que hoje ele é dedicado só às mulheres, é por isso? Enquanto, por enquanto. A gente... Então os rapazes já estão por aí dançando também. A gente tem sido solicitado propostas para homens também, porque tem muitos casais que querem vir juntos, que as mulheres não querem vir sozinhas. Então a gente está com toda uma proposta que vai ter uma pegada diferente do que a gente tem, né? O grupo da tarde eu não mexo. O grupo da tarde é só de mulheres, porque elas brincam, né? Elas contam piadas, elas ficam entre elas. Mas o grupo da manhã a gente vai abrir para homens. Que aí é um turno que hoje não existe, mas que vai passar a existir em breve. Vai passar a existir. E a gente também vai voltar a oferecer a oficina de tecnologia, né? Porque a gente também tem uma realidade hoje onde os idosos jovens, eles precisam ainda se inserir no mercado.
Eu costumo falar assim que eu sou muito privilegiada. Minha mãe, ela é uma idosa muito jovem, né, no estilo de vida dela. Ela tem 66 anos, mas faz academia, enfim, é muito ativa. Mas ela já me falou assim muitas vezes que não se sente bem em ambientes com pessoas fora da faixa etária dela. E que por isso muitas vezes ela se sente inibida de frequentar esses lugares. Sejam restaurantes, bares, sejam locais de convivência. Aqui você trouxe também essa possibilidade, essa solução, porque, né, todas as pessoas estão ali mais ou menos vivenciando ciclos parecidos. E tem, vamos dizer assim, tem um diálogo, porque elas estão na mesma fase de vida. Elas têm a mesma, vamos dizer, vivência, né? Que criaram filhos, que trabalharam, e aí elas têm o que conversar, tem histórias para contar. Mesmo que não tenham convivido em alguma etapa da vida, tem histórias em comum. Aqui, engraçado que a gente tem assim, a gente tem reencontros. Nós tivemos 2 senhoras que se reencontraram, que fizeram ginásio, na época que ainda era ginásio, e se reencontraram aqui. E nós temos aquelas que fazem amizade. Então hoje a gente tem um grupo que, por exemplo, na sexta-feira não tem uma atividade, vão para o shopping tomar um cafezinho. Né? Quer dizer, foi um novo grupo, uma nova amizade que surgiu através do Espaço Marias, que a proposta é essa mesmo. E quais são as atividades que você oferece aqui? Nós oferecemos oficinas que trabalham bem o cognitivo, como oficina de memória, oficina de jogos. Oferecemos yoga adaptada, é uma yoga que inclusive a nossa instrutora está fazendo mestrado, mostrando todos os benefícios que essa yoga traz para não só idosos, mas pessoas que não têm mobilidade, que não podem deitar. Nós temos canto, nós temos musicoterapia e nós temos a hidroginástica através de parceiro, pilates através de parceiro também. Temos um estúdio de beleza aqui dentro, que não é do Espaço Marias, mas as senhoras podem aproveitar também, podem curtir. Temos um serviço que são das práticas integrativas, então massagens, reiki, elas querendo, elas podem usufruir disso. E ainda tem outra coisa, se elas me disserem assim, Patrícia, eu quero aprender um instrumento musical, a gente vai achar esse professor que vem dar aula para ela aqui. Porque o que a gente quer é que elas se sintam em casa, porque a proposta é essa, né? Estímulo em casa. E aí, o que achou do programa de hoje? Aproveita e manda sua sugestão, sua crítica ou seu comentário para o @SaúdeCia na TV. Sábado que vem tem mais e eu espero você. A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Oferecimento Marista Night Run, SOS Pharma, Clínica Ecocardio, a Bebê de Natal, o clube da família onde você também encontra a H-Store, a loja de material esportivo. Saúde e Companhia é uma produção de Michele Rincon, comunicação propositiva. Realização Praia Filmes.